Vamos lá com a chegada do Goiás, porque o time chegou por volta de 1h30 da tarde e Humberto Castro, que está em todas, foi lá junto com o Luiz Pacal e conferiu a chegada do pessoal do Goiás no aeroporto de Santa Genoveva. No telão, os parabéns para o rival. No saguão, nenhum motivo para os parabéns ao Goiás pelo empate em Belo Horizonte. Não adiantou muito na luta contra o rebaixamento. Infelizmente, a situação que a gente está, o empate não, mesmo contra o rival que foi, não muda muitas coisas, né? Os outros resultados, de certa maneira, até nos deixou ainda vivos aí. A gente vai, toda a nossa força, toda a esperança para esse jogo contra o Chapecoense. O ponto forte no Independência foi o ataque, com muita movimentação. Fizemos uma grande partida junto com todo o grupo, né? Infelizmente a vitória não veio, mas o importante de tudo foi a luta e que nada foi definido ainda, que a gente ainda tem chance, enquanto tiver a gente tem que acreditar. O Goiás desembarcou ainda sem entender a anulação de um pênalti marcado quando a partida estava 1-1. Difícil falar ali, a decisão é do árbitro. No momento ele optou pelo pênalti e o bandeirinha falou que não foi, então não sou eu que vou falar se foi ou não foi. Ele decidiu que foi, o bandeirinha falou que não, a opção é deles. Uma boa atuação diante do quase vice-campeão brasileiro, mas por que isso não aconteceu em jogos anteriores? A gente pergunta isso para nós mesmos também, né? Falei na coletiva na semana passada que a gente acabou tropeçando nas nossas próprias pernas, né? Perdendo confrontos diretos para adversários que hoje estão lutando para sair junto com a gente. Eu acho que isso foi determinante na competição, mas agora a gente resta 2 jogos aí para a gente fechar o ano e talvez, como você falou, esse um ponto pode fazer a diferença lá no final. Aliás, o único ponto que o Goiás ganhou fora de casa no segundo turno do Brasileiro. Exatamente. É muito pouco, né, Cleison? Pouco demais. Só 9 vitórias. Pouco demais. E o Goiás, por enquanto, tanto no turno quanto no retorno, a campanha dele é essa aí de rebaixamento, zona de rebaixamento. Tem sido essa campanha. O Goiás está sendo regular no campeonato. Ele virou o primeiro turno, ou turno, como queiram, na zona de rebaixamento e está terminando o segundo turno na zona de rebaixamento. Consequentemente, na classificação geral, tanto que hoje ele é o penúltimo colocado. Não só está ali na zona de rebaixamento, como ele é o penúltimo colocado. Não tem a recuperação, né? Não teve recuperação. O Goiás foi isso aí o tempo todo no campeonato. Não tem aquela situação de estar lá em cima, como chegou a acontecer com o Fluminense, e depois cair na reta final, né? Apesar do Fluminense ter se salvado de risco de rebaixamento. Mas o Goiás foi o tempo todo assim no campeonato. Teve aquele início bom do Goiás, que a gente, inclusive, aqui fez questão de alertar aos torcedores mais empolgados de que estavam falando de Libertadores, não sei o quê. Gente, calma que o time é para brigar para não ser rebaixado. Vai brigar até o fim para não ser rebaixado. E, infelizmente, isso aconteceu. E não foi Goiás pênalti, tá né? O Rafael Foster não tá foi. dando uma de João O sem único braço. erro da arbitragem foi o primeiro gol do Atlético O Mineiro. Gemerson impedido. Que o Gemerson estava impedido, Ah, ele interferiu diretamente na jogada. Então ali houve um erro da arbitragem nesse empate por 2-2. Se não houvesse esse erro, o Atlético Mineiro teria um gol a menos e o Goiás então teria vencido o jogo se tudo corresse da forma como aconteceu, mas teve um pênalti também a favor do Atlético que não foi marcado. Que horas? O Juliano, depois que entrou, ele parou a bola com o braço. Assim. Foi? Mas acho que o árbitro não viu. Acho não vi até essa que não viu, porque senão. Se bem que o juiz, depois da lambança do pênalti, ele ficou meio preocupado em Nelson apitar Nogueira qualquer Dias. coisa. Mas Esse também rapaz jogou bem, pra né? criticar. Agora, bem, Bruno vem Henrique, jogando, é que tá salvando o ataque. definitivamente, assim, erro mesmo. Crasso foi o primeiro gol do Atlético, que realmente o rapaz estava impedido.